dia, queridos irmãos, graça e paz sobre a vida de todos que nos ouvem. Nesta manhã, nós estamos iniciando o nosso culto e bem cedinho o Senhor já nos deu uma porção nova das Suas misericórdias sobre as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui, estamos com saúde e queremos engrandecer o nome do Senhor. Estamos com saudades, mas louvamos a Deus, porque muitas pessoas, muitas famílias têm sido alcançadas pela palavra transmitida pelas redes sociais. E logo, se Deus quiser, nós estaremos juntos, unidos em comunhão. Amém? E lembrando que no Salmo 150, o salmista, ele expressa assim todo louvor e toda gratidão ao nosso Deus. Ele começa falando, louvai ao Senhor. E ele termina falando, todo ser que respira, louve o Senhor. Então, queridos, esta palavra é para mim, é para você. Esta palavra é para o jovem, é para o velho, é para o rico, é para o pobre, é para o fraco, é para o forte. Esta palavra é para todo ser que respira. Amém? Graças a Deus. E nós queremos entrar na presença do Senhor com hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós vamos orar primeiro em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta manhã e nós Te damos graça pela grandeza do Senhor. Nós queremos Te louvar pela beleza da Tua santidade, por tudo que o Senhor é em nós, porque nós somos frutos, Senhor, das Tuas misericórdias. Por isso nós estamos aqui, nós estamos com vida, nós acordamos bem, Senhor, e nós só temos que Te agradecer pelo dom da vida. Senhor, nós temos que Te agradecer, Pai, porque quão maravilhoso é estar na Tua presença e reconhecer que nós não somos nada, Pai, por nós mesmos. Nós não somos capazes, ó Pai, de respirar, nós não somos nada, Senhor, mas o Senhor nos dá o fôlego da vida, por isso nós estamos aqui. Nossa, e cremos que nós vamos entrar na Tua presença, Senhor, com hinos de louvor e adoração, que a nossa equipe de louvor, Pai, Pai, já está falando, o Senhor já falou com eles, e eles vão transmitir, Pai, o louvor que vem de Ti, nós Te damos graça por isso. Muito obrigada por esse dia e por toda a palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. A Ti, Senhor, toda honra, a Ti, Senhor, toda glória, e a Ti, Senhor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Te convido agora, enquanto nós entramos nesse momento de louvor, a fechar seus olhos para que podemos orar a Deus e entrar neste momento. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, muito obrigado por essa manhã, Senhor, e por este momento, essa oportunidade, o privilégio de podermos estar reunidos, Senhor, na Tua presença, em comunhão, Senhor, para louvar o Seu santo nome, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para nós essa manhã. Senhor, nós agradecemos pela vida de cada um, Senhor, desta igreja, cada um assistindo esse culto, participando desse culto, Senhor, pela família de cada um, pela casa de cada um, pela saúde de cada um. Senhor, nós pedimos neste momento que nada, Senhor, atrapalhe nosso louvor, nossa adoração, Senhor, que este momento seja para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, para Te engrandecer, Senhor, para levantar
no seu santo nome, acima de tudo na nossa vida. Senhor, nós pedimos que a partir desse momento nós possamos esquecer toda dor, todo problema, toda dificuldade que nós estejamos passando nas nossas vidas. Senhor, Pai, focarmos no seu coração, no seu amor, na sua presença neste momento. Senhor, eu peço que conduza o nosso louvor, conduza, Senhor, tudo que sai, Senhor, do nosso tocar, do nosso cantar. Senhor, conduza a palavra que vai seguir. Senhor, que seja esse culto para a sua honra, conforme a sua vontade, conforme a sua verdade, a sua palavra, o teu coração. Senhor, que nada venha de nós. Senhor, que nada venha dos nossos desejos, das nossas vontades, mas tudo, Senhor, para te agradar, para te honrar, para te engrandecer. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos e nós oramos. Amém. Mistério que não posso entender.
na minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui enfrentar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Amém.
ajude a melhorar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, este momento tão precioso de louvor, de adoração, Senhor, de nos cercarmos com Sua presença. Senhor, e agora nós entregamos, Senhor, nós entregamos este momento. Nós entregamos nosso louvor, nossa adoração, nossa vida a Ti, Senhor. Nós rendemos diante de Ti, aos Teus pés, Senhor. Nós queremos estar, Senhor. Nós rendemos aos Teus pés, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que continuando usando, Senhor, a vida, Senhor, de cada um neste culto, Senhor, para transmitir, Senhor, para comunicar, para verbalizar a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu amor, Senhor. Então agora use este momento, Senhor, de palavra, Senhor, para continuar, Senhor, conduzindo este culto, Senhor, e falando com o nosso coração, Senhor, que cada um seja tocado da forma que precisa ser tocado essa manhã, conforme a Tua vontade, que cada um saia, Senhor, tocado e transformado, Senhor, começando no coração, com um amor que vai transmitir para fora, na vida, na família, na casa, na vivência de cada um, Senhor. Então, em nome de Jesus, mais uma vez nós entregamos este culto a Ti, entregamos toda a honra, toda a glória, Senhor, nada para nós e tudo para Seu santo nome. E nós agradecemos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis e vamos fazer a leitura de um texto que está no capítulo 17, nos versos de 1 até o 16. Em nome de Jesus. 1 Reis 17, versos de 1 a 16. Façamos a leitura. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retire-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido.
Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da sua panela não se acabará, e o azeite da sua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é viva e eficaz e fala por si mesma. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu para falar em teu nome nesta manhã a tua palavra. E o que eu te peço, Senhor, é que o teu Espírito Santo que habita em mim me traga clareza, me traga discernimento, me faça fiel ao compartilhar a tua palavra, que me faça lembrar, Senhor, tudo aquilo que o Espírito Santo me disse ao longo desses dias, que for útil, que for necessário para a edificação dos meus irmãos, que me venha à memória e que me venha à boca com clareza para compartilhar com os meus irmãos. E que cada um que está me ouvindo nesse instante seja tocado e transformado por essa palavra, e que essa palavra faça vida na minha vida e na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Acabe começou a reinar em Israel por volta do ano 874 a.C. A palavra diz que Acabe foi pior que todos os seus antecessores. Acabe se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e se instaurou uma idolatria sem precedentes em Israel. Se instaurou em Israel o culto a Baal-Berite, deus dos sírios e fenícios. Acabe ergueu altares a esse deus por todo Israel. Acabe contaminou a todo Israel com a idolatria ao deus dos sírios fenícios, Baal. E isto provocou muito a ira do Senhor. E o Senhor levantou Elias da cidade de Tesbe, por isso que fala Elias o tesbita, até então um ilustre desconhecido, um cidadão comum como eu e você, e levou-o perante Acabe para exercer, por meio de Elias, juízo na terra de Israel. E Elias disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não haverá chuva e nem orvalho em Israel por esses anos. Eu quero que vocês atentem para essa expressão, por esses anos. Eu creio que nem mesmo Elias sabia por quanto tempo não choveria em Israel. E assim que Elias acabou de profetizar diante de Acabe, o Senhor disse a Elias: foge, retira-te daqui e vai para a fronteira do Jordão, junto ao rio Querite, foge da presença de Acabe. Por que é que o Senhor disse isto
a Elias. Porque pode ser, meus irmãos, que naquele momento, por Elias ser um ilustre desconhecido, talvez Acabe não tenha dado crédito à fala de Elias. Mas depois, quando a seca começasse a castigar a Israel, Acabe cairia na real, como se diz, cairia a ficha de Acabe, e ele perceberia que aquela fala de Elias deveria ter sido levada em conta. E ele passasse a perseguir Elias, a andar atrás de Elias. Talvez até para pedir a Elias que clamasse a Deus para que revertesse aquele quadro de seca que castigava Israel. Então o Senhor escondeu Elias da presença de Acabe, para que se cumprisse cabalmente toda a profecia que o Senhor usou Elias para proferir contra a nação de Israel por causa da idolatria de Acabe e de Jezabel, sua esposa. Aliás, Jezabel era sacerdotisa e profetiza do deus Baal-Berite. Aliás, Jezabel era quem governava Israel. Não era Acabe quem governava Israel. Jezabel usurpou o governo de Acabe. E Jezabel governava Acabe e inclusive mandou matar muitos dos profetas do Senhor, o que certamente provocou ainda mais a ira do Senhor contra Acabe e contra Jezabel. E como está escrito aqui, como nós acabamos de ler, Elias bebia das águas do rio Querite, e corvos traziam para ele de manhã e à tarde uma porção de pão e de carne para o sustento de Elias. Mas a seca foi tão intensa que até mesmo as águas do rio Querite secaram-se, e Elias teve que ir embora dali. E os corvos pararam de levar alimento para Elias naquele local. Aí fica a pergunta: o Senhor não poderia preservar as águas daquele riacho para poder matar a sede de Elias? O Senhor não poderia ordenar aqueles corvos que continuassem sustentando Elias? Meus irmãos, as crises, quando elas se instauram, muitas vezes nem os filhos de Deus são poupados. Nesse caso, nem mesmo Elias, que fora o profeta, que profetizara acerca daquela cerca, nem mesmo ele foi poupado dos efeitos, das consequências daquela seca. O Senhor poderia perfeitamente manter aquele riacho, o Senhor poderia perfeitamente continuar sustentando Elias naquele lugar, mas não era esta a vontade do Senhor acerca da vida de Elias. E interessante a gente observar que até mesmo os corvos que para sustentar Elias, talvez eles mesmos tenham morrido em virtude daquela seca que assolou com tanta força a nação de Israel. Meus irmãos, crises fazem parte da vida de todo mundo, inclusive da vida dos filhos de Deus. As crises não são seletivas, elas atingem a todos indistintamente, inclusive os filhos de Deus. O que faz a diferença é a maneira com a qual nos comportamos durante as crises. Eu me lembro de Josué, até entrar no deserto, junto com a nação de Israel, com o povo de Israel, ele era um ilustre desconhecido. E durante a peregrinação daquele povo no deserto, durante os 40 anos que eles peregrinaram no deserto, Josué, que entrou no deserto como ilustre desconhecido,
ele saiu dali como líder daquele povo. Por causa da atitude, por causa da maneira como Josué se comportou durante a travessia daquele deserto. Meus irmãos, existem desertos na nossa vida. Muitas vezes nós temos que atravessar os desertos. E o que vai definir, o que vai realmente dizer como é que nós sairemos, ou se sairemos do deserto, é a maneira com que nós nos comportamos dentro do deserto. Nós temos vivido uma crise sem precedentes em virtude dessa Covid-19 que tem assolado o nosso mundo, que tem ceifado a vida de muitos, que tem trazido dor e sofrimento a muitas famílias, que tem causado desemprego de muitos, que mudou totalmente a nossa realidade. E muitos de nós agora temos que ficar presos dentro das nossas próprias casas. Mas, meus irmãos, o que vai realmente fazer a diferença na nossa vida é como nós estamos enfrentando esses dias difíceis pelos quais nós estamos passando. Elias, junto com a nação de Israel, enfrentou dias muito difíceis com aquela seca que nem mesmo ele sabia quanto tempo iria durar. Mas ele permaneceu firme na presença do Senhor. Meus irmãos, para os ímpios, para os pecadores, em quase todos os casos, as crises funcionam, atuam como juízo de Deus sobre a vida deles. Mas para os santos, para os filhos de Deus, as crises provocadas por Deus na vida deles atuam como algo que possa fortalecê-los. É uma prova que Deus faz a eles. Não que Deus não os conheça, não que Deus queira prová-los para conhecê-los, mas é uma prova que faz para nós, filhos de Deus, para que nós saibamos em quem e no que nós estamos firmados, para que nós nos conheçamos a nós mesmos e voltemos o nosso coração inteiramente para Deus. Elias certamente saiu daquela crise mais forte do que entrou. Os filhos de Deus que entram numa crise provocada por Deus, assim como Josué e Caleb, saem dessas crises mais fortes do que entraram, porque as crises são como podas nas nossas vidas. A gente poda uma planta para dar mais força àquela planta. Por mais doloridas que sejam as crises, por mais doloridas que sejam as podas que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas, essas crises, essas podas, contribuem para o nosso bem. Porque a palavra diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Esta crise que nós estamos enfrentando tem um propósito para as nossas vidas. Com certeza nós vamos sair dessa crise mais forte. Amém? Meus irmãos, e agora, o que é que nós devemos fazer durante a crise? Dentro da crise, né? Qual deve ser o nosso comportamento dentro dessa crise, né? Eu vou fazer algumas considerações aqui, algumas ponderações. A primeira coisa que nós devemos fazer durante não só essa crise, mas todas as crises que nós enfrentamos, é nos achegar a Deus, é nos achegar confiadamente diante de Deus. Mas como é que nós nos achegaremos confiadamente diante de Deus? Eu me lembro que quando o Senhor chamou Josué, ele diz assim: ser forte e corajoso. Onde pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado por herança. Ele diz mais: tão somente tenho cuidado de meditar nessa palavra dia e noite, para não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa prosperar todos os seus passos,
para que você possa ter sucesso em tudo o que você fizer. A primeira coisa, meus irmãos, a primeira coisa é orarmos e meditarmos dia e noite na palavra de Deus. É buscarmos a presença de Deus, é buscarmos a intimidade de Deus através da sua palavra e através também da oração. A oração, meus irmãos, foi a que sustentou Elias naqueles dias. O ouvir a palavra do Senhor foi a que sustentou Elias naqueles dias. A Bíblia diz, no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou. E Deus fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos, e orou Elias novamente, e Deus deu chuva abundante sobre a terra. Meus irmãos, que em todas as crises que nós enfrentarmos, que nunca se aparte de nós a reflexão constante na palavra de Deus e a oração. Que esses tempos, meus irmãos, que muitos de nós ainda estão enclausurados em casa, que esses tempos nós dediquemos para estar orando, para estarem conhecendo o Senhor, meditando na palavra dele dia após dia, porque certamente nós sairemos muito mais fortes do que entramos nessa circunstância em que nós vivemos agora. Amém? A segunda coisa, meus irmãos, é obedecer. Obediência. Haja o que houver. Por mais absurda que pareça a orientação que Deus nos dá, nós devemos obedecer. Eu imagino que quando se secou as águas do Querite e quando os corvos pararam de sustentar Elias, né? Talvez qualquer um de nós pudesse dizer: Senhor, mas nessas águas o Senhor não deixou para nós? Senhor, mas nesses corvos o Senhor não permitiu que continuasse sustentando? Tudo bem que houve seca sobre toda a terra, mas pelo menos a minha porção de água e pão aqui onde eu estou, o Senhor poderia manter, porque esse lugar eu já me acomodei aqui, eu já estou confortável aqui nesse lugar. Elias realmente devia estar confortável naquele lugar, mas como eu disse anteriormente, o Senhor tinha mais para a vida de Elias. O Senhor tinha mais para a vida de Elias. Ele poderia sim manter as águas do rio Querite, manter os corvos sustentando a Elias, mas ele secou as águas e provavelmente matou aqueles corvos com a seca, para que Elias pudesse se mover daquele lugar. A crise às vezes exige movimento, exige atitudes da nossa parte. Deus disse a Elias: vá para Sarepta, vou ordenar uma viúva que te sustente. Agora veja que situação. Meus irmãos, Sarepta era da terra de Sidom. Sidom era a terra natal de Jezabel. Sidom era onde Jezabel morava antes de se casar com Acabe. Quer dizer, ao invés de mandar Elias para longe do inimigo, Deus mandou Elias para a terra do inimigo, que era Jezabel. E mais ainda, ele disse a Elias: uma viúva pobre vai te sustentar. Uma viúva pobre? Como assim? Por que não um fazendeiro rico? Mas não, o Senhor escolheu uma viúva pobre e disse a Elias claramente: uma viúva pobre vai te sustentar. E Elias, que tinha muita comunhão com o Senhor, não vacilou em nenhum momento. Em nenhum momento ele vacilou. Ele obedeceu e foi até a terra de Sidom, sujeitar-se a ser sustentado por uma viúva pobre. E assim que Elias chega diante daquela viúva que estava às portas da cidade, recolhendo uns gravetos para colher a última porção de farinha, para cozer a última porção de farinha com azeite que ela tinha, para sustentar a ela e o filho dela, Elias dirige a ela e diz: traz para mim um bocado de água. Eu imagino como deve ter sido difícil para Elias dizer isso, né? No meio daquela seca, pedir água para alguém. Às vezes ela não tinha nem água para ela mesma beber. E a mulher de pronto
obedeceu. E Elias diz: não traz só água não, traz um pedaço de pão para me comer. Aí a mulher disse: Senhor, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu só tenho esse punhado de farinha e essa porção de azeite, que eu vou cozer um bolo para mim e o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer, porque nós não temos mais nada. Elias disse assim: faz isso, mas primeiro traz da minha parte. Que ousadia de Elias, né? Aquela mulher não tinha mais nada, e Elias ainda disse para ela: tira o pão da boca do seu filho e da sua boca e traz para mim. Mas o Senhor era com Elias, e aquela mulher não resistiu ao pedido de Elias, porque o Senhor era com Elias. O mesmo Senhor que provocou aquela seca, naquela crise, é o Senhor que sustentou Elias durante aquela crise, durante aquela seca, que por mais absurdo que parecesse, usou uma viúva pobre para sustentar um profeta. E aquela mulher fez exatamente assim. A primeira porção foi para Elias. Eu quero fazer um parênteses aqui nesta palavra. Eu sei que muitos de nós, nesses dias de crise, têm tido dificuldade até com o nosso próprio sustento. A situação daquela viúva não é diferente, mas ela teve fé para separar primeiro a porção do homem de Deus, e nunca faltou nada mais na panela dela, na despensa dela. Você tem sido assim também, meu irmão? Independentemente das crises, da escassez, das secas que às vezes nos acometem, você tem separado a primeira porção para Deus, a primeira parte para Deus? A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz que honra ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, com os primeiros frutos de toda a sua renda. Então transbordarão de mantimento os teus celeiros. Meus irmãos, é nas crises, é nos desertos, é nas dificuldades que nós provamos a nossa fidelidade a Deus. Aquela mulher nem era do povo de Israel, ela era da terra de Sidom. Notem que ela diz o seu Deus, ela não diz o meu Deus, ela diz o Senhor seu Deus. Mas com certeza o Deus de Elias passou a ser o Deus daquela mulher, porque apesar de tudo que ela estava enfrentando, ela teve fé para separar a primeira porção para o homem de Deus. Que Deus nos dê fé também, irmãos, ousadia, para independentemente das crises, das circunstâncias, separarmos sempre a primeira porção para o homem de Deus, para o homem de Deus, para o Senhor, especificamente para o Senhor. Que independentemente das circunstâncias, irmãos, que nós obedeçamos a palavra de Deus durante a crise, por mais absurda que ela seja, meus irmãos, por mais que possa parecer absurdo para nós, porque a palavra de Deus jamais é absurda, por mais que possa parecer absurdo para nós, que nós tenhamos fé para obedecermos a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. A terceira coisa, meus irmãos, é que a gente deve sobreviver, sobreviver na crise, né? E sobreviver com o que está disponível para nós. Interessante a gente observar que o Senhor não preparou banquetes, pelo menos a palavra não diz aqui que o Senhor não preparou banquetes, fartura para Elias e para aquela viúva. Pelo que a gente pode inferir acerca da leitura que nós fizemos, é que durante aqueles praticamente 3 anos, Elias e aquela viúva e o filho dela foram sustentados tão só e unicamente com pão, com farinha e azeite. Esta foi a porção que o Senhor designou para eles. E foi com esta porção que o Senhor os sustentou. Meus irmãos, muitas vezes, quando eu digo sobreviver na crise, é a gente viver daquilo que Deus preparou para nós. Não é ficar inventando, não é ficar correndo atrás de muitas coisas, mas sermos sóbrios
administrarmos bem aquilo que Deus tem posto nas nossas mãos. Porque com aquilo que Deus tem posto nas tuas mãos, Ele vai te sustentar na crise, meus irmãos. Eu imagino que durante 3 anos, comendo bolo de farinha e azeite, já pensou o tédio, o fastío que deve ter dado Dona Elias naquela viúva? Mas eles se sustentaram a si mesmos de pão, de farinha e de azeite naqueles dias. Nós temos vivido dias também nos nossos dias, inclusive em relação aos nossos cultos, né? Eram tão bons aqueles dias que a gente se reunia lá no nosso espaço físico, no nosso templo, a gente se reunia para nos abraçarmos, para apertarmos as mãos uns dos outros, para vermos pessoalmente uns aos outros. A gente podia estar aquele tempo, pelo menos uma vez na semana, durante os domingos, de manhã ou à noite, juntos, congregando, louvando e adorando ao Senhor. E hoje, já por mais de 7 meses, nós não temos mais esse privilégio. Mas nós não devemos nos queixar por não termos esse privilégio. Nós devemos louvar a Deus, porque apesar de nós não estarmos podendo nos reunir fisicamente, nós temos nos reunido virtualmente, às vezes forte a palavra, né? Nós temos nos reunido e congregado virtualmente. A internet, as redes sociais, tem sido para nós o mesmo, tem representado para nós o mesmo que representou aquela porção de azeite e aquela farinha que sustentou a Elias, aquela viúva e ao filho dela durante aqueles 3 anos. Que nós nos esforcemos para sermos sustentados sim por aquilo que Deus preparou para nós durante essa crise. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa crise. Eu tenho expectativa que por volta do mês de janeiro nós comecemos de novo os nossos cultos presenciais. Mas não vai ser como antes, nós vamos ter que nos cercar de uma série de cuidados. Mas nós continuaremos comendo, em nome de Jesus, a farinha e o azeite que o Senhor preparou para nós, enquanto for preciso, sem queixas ou murmurações. A nossa igreja, Sal da Terra Martins, e a igreja do Senhor, ela vai continuar sendo sustentada pelo pão e a farinha de Deus, pelo azeite e a farinha de Deus, enquanto for necessário, sem queixas e sem murmurações. E assim como Josué e Caleb, a igreja vai sair desse deserto ainda mais forte, para que o nome do nosso Deus seja louvado e glorificado. E uma outra coisa, irmãos, muito importante nas crises, é sermos fiéis ao Senhor. Vocês se lembram? Não li o texto, né? Aqui, nesse capítulo, nesse livro de 1 Reis mesmo, no capítulo 19, após Elias ter feito um sinal maravilhoso no Monte Carmelo, onde ele matou praticamente todos os profetas de Baal, e fez chover fogo do céu, e queimou uma madeira, uma lenha, um novilho que Elias havia preparado no altar. Jezabel jurou Elias de morte por causa da morte dos profetas de Baal. Elias teve medo, ficou deprimido e foi se esconder em uma caverna. E Deus falou com Elias. E a queixa de Elias foi: Senhor, mataram todos os seus profetas, e só fiquei eu. E agora eles procuram a minha vida para tirá-la. Mas Jesus disse: Elias, você está enganado. Eu conservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal-Berite. O Senhor Deus quis dizer a Elias que, na verdade, os que foram mortos não foram os profetas do Senhor, foram aqueles que dobraram os joelhos a Baal-Berite. Que beijaram Baal. A palavra nem diz Berite, não estou colocando Berite por minha conta, né? Mas na verdade é Baal, que beijaram a Baal. Muitas pessoas que se dizem crentes no Senhor, que se dizem filhos de Deus, dependendo da crise, elas bandeiam para o outro lado.
Elas bandeiam para o outro lado. Muitas pessoas que se dizem filhos de Deus, às vezes, durante as crises, elas abrem mão dos princípios fundamentais da palavra de Deus. Nós temos vivido uma crise onde se tem banalizado muito a palavra de Deus, onde se tem banalizado os relacionamentos, onde se tem barateado às vezes a palavra de Deus para torná-la mais apetecível, mais palatável, mais agradável às pessoas. Nós temos que amar sim as pessoas. Nós temos sim que tentar tornar a igreja mais inclusiva. Mas nós não podemos negociar princípios, valores da palavra de Deus em troca de ter igrejas cheias. Nós não podemos dobrar o nosso joelho ao Baal da idolatria, ao Baal de certas práticas religiosas que são contrárias à vontade de Deus, ao Baal de certos costumes, de certas práticas que estão sendo infiltradas sutilmente dentro da igreja para tornar a igreja mais atraente. Nós não podemos. Aqueles que forem fiéis até a morte receberão do Senhor a coroa da vida. Nos dias de Elias, todos os profetas que dobraram os joelhos a Baal foram mortos, mas os 7.000 que não dobraram não foram mortos. Inclusive o próprio Elias não experimentou a morte. Deus o arrebatou vivo. Jezabel não tocou sequer num fio de cabelo de Elias. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de denunciar. Não tenha medo de ficar com a palavra de Deus. Não tenha medo de manter na íntegra os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é, como dizia aquele ministro do Collor, o Antônio Rogério Magno, na época de 90, e tem muitos que nem lembram disso. Ele diz: esse plano é imexível. Assim também a palavra de Deus, ela é imexível, ela não pode ser alterada, nem um tio, nem uma vírgula, nem um ponto sequer. O que vai nos sustentar na crise também é a nossa fidelidade. Josué e Caleb foram fiéis no deserto. E daquela geração, acima de 20 anos que saiu de Israel, só Josué e Caleb foram vencedores, porque foram fiéis ao Senhor durante toda a caminhada no deserto. Meus irmãos, e a quinta coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é esperar. Esperar confiantemente no Senhor. Elias teve que esperar por 3 anos até pôr a cara dele para fora. Talvez, se Elias tivesse saído do esconderijo dele antes, ele pudesse ter sido achado por Acabe e talvez até morto por Acabe. Mas Elias esperou pacientemente no Senhor e não se moveu, e não saiu da casa daquela viúva, e não se mostrou a Acabe, rei de Israel, enquanto Deus não falou claramente com ele. Nós precisamos aprender a esperar, a confiar no Senhor, a nos movermos segundo a voz do Senhor. Muitos de nós querem resolver as coisas do nosso modo, sem consultarmos ao Senhor. Meus irmãos, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, sem antes consultarmos ao Senhor. Toda e qualquer decisão que nós formos tomar, da mais simples à mais complexa, nós devemos consultar ao Senhor através da sua palavra e da oração. E quando o Senhor tirou Elias daquele esconderijo, Elias foi direto ao encontro de Acabe. Direto ao encontro de Acabe. E foi nesse instante que Elias realizou aquele sinal maravilhoso no Monte Carmelo. Elias saiu daquele abrigo, apesar de comer farinha e azeite todos aqueles dias, Elias saiu dali muito mais forte. Muito mais forte. Porque ele foi sustentado pelo Senhor, ainda que com azeite e com farinha. O Senhor tem nos sustentado, meus irmãos. Nós vamos sair
das nossas dificuldades ainda mais fortes do que nós entramos nessas dificuldades. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa vida tudo passa. Tudo passa. Inclusive, principalmente as crises. Tem um provérbio da sabedoria popular que diz que não há bem que dure e nem mal que perdure. Nós vamos, em nome de Jesus, voltar às nossas reuniões de domingo, os nossos cultos, da mesma maneira que antes e até melhor, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que muitos de vocês estão com saudade, né? Eu mesmo, ficar diante de uma câmera, de um microfone, gravando uma palavra sem interagir com as pessoas, sem olhar nos olhos das pessoas, sem ver as pessoas que estão me ouvindo, isso não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Mas eu espero no Senhor que essa câmera e que esse microfone, ou seja, que essa porção de azeite e essa porção de farinha, que tem me sustentado e que tem sustentado a vocês, né? Ele vai nos fortalecer, para que no dia que nós estivermos sentados na mesa para banquetearmos com o Senhor juntamente, nós nos lembremos desses dias e louvemos o nome do Senhor com gratidão nos nossos corações. E por fim, meus irmãos, após 3 anos, Elias voltou e promoveu todo aquele milagre que nós já citamos anteriormente. E voltou ainda mais forte. E mais uma vez eu quero estimular aos irmãos para serem perseverantes, para estar orando, para que nós não tomemos nenhuma decisão precipitada. A crise não acabou, meus irmãos. O vírus ainda não foi controlado. A crise só vai acabar, só vai ser controlada quando o Senhor quiser. E até lá, nós esperemos com confiança no Senhor, louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor em todo instante, sem queixas e sem murmurações. Amém? Que o exemplo de Elias sirva de exemplo para nós, para que nós, em todas e quaisquer circunstâncias, confiemos, obedeçamos, sejamos fiéis, nos acheguemos ao Senhor em inteira certeza de coração. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te bendigo, porque o Senhor é Deus, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor governa soberanamente e eternamente, e nada do que aconteceu, Senhor, ou do que vai acontecer, saiu ou jamais sairá do seu controle. Os céus dominam, o Senhor reina soberano, Senhor. Ó Senhor, que essa certeza da sua soberania, que essa certeza, Senhor, do cuidado do Senhor conosco, traga paz, traga descanso, traga conforto ao coração de todo aquele que está aflito, que está agoniado, que está ansioso, que viu a vida dele mudar de uma hora para outra de uma maneira muito abrupta, Senhor, que se viu mergulhado numa crise, que às vezes ele mesmo procurou essa crise com as próprias mãos, Senhor. Que assim como Elias, Senhor, nós tenhamos fé, paciência, perseverança para esperarmos no Senhor o momento em que o Senhor falará conosco e nos conduzirá naquilo que é a tua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Que a tua palavra traga conforto, traga paz, traga descanso ao nosso coração. Não, Senhor, eu não quero dizer que os conflitos vão terminar, não é isso, eu não quero dizer, Senhor, que as guerras vão acabar de uma hora para outra, não é isso. Mas o que eu te peço é que a paz de Jesus, do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os nossos sentidos, a nossa alma, a nossa mente em Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias, em todas e quaisquer crises, Senhor.
Em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, no próximo domingo é o nosso culto de Santa Ceia. E como de costume, nós vamos fazê-lo assim, virtualmente. Então eu quero estimular aos irmãos que no culto de domingo nós estejamos todos unidos, ainda que virtualmente, sentados à mesa do Senhor. Nós estamos de fato separados fisicamente, mas espiritualmente nós não estamos. Vamos nos sentar junto à mesa, convide seus familiares, as pessoas que você ama, e venha cear conosco no próximo domingo, nesse mesmo horário. Prepare os seus elementos, o pão, o suco de uva, e venha cear conosco no próximo domingo. Amém? Então, no próximo domingo, Santa Ceia. Eu quero lembrá-los também da importância que tem os dízimos e as ofertas para vocês, para a nossa igreja. Nós pagamos aluguel, nós temos despesas que nós temos que saldar no fim de cada mês. Então, que os irmãos não se esqueçam de continuarem trazendo os dízimos e as ofertas de vocês. Que aqueles que estão dizimando, que têm sido fiéis, que o Senhor os abençoe. Que aqueles que não têm sido fiéis, que o Senhor os abençoe também, colocando no coração deles a disposição, a motivação para trazer dízimos e ofertas voluntariamente à casa do Senhor. Lembrando mais uma vez que a nossa conta no Banco do Brasil é 7870, agência 29181, Banco do Brasil, Igreja Sal da Terra, Martins Acolhimento. Amém? Quero lembrá-los também da campanha de 52 semanas de orações, promovida pelo Ministério Sal da Terra como um todo, em prol das populações que não foram alcançadas no mundo. Essa semana nós estaremos orando pelas minorias étnicas da Turquia que não se converteram ao Senhor Jesus e que são duramente perseguidas pelas maiorias étnicas da Turquia também. Orar pelos missionários que estão pelo mundo afora, para que o Senhor use esses missionários para alcançar esses povos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração para o encerramento desse culto desta manhã de domingo. Senhor, nós te agradecemos por mais esta manhã que nós passamos juntos cultuando ao Senhor. Senhor, eu quero te pedir que a tua palavra que foi pregada, que esse culto, que esses louvores, essas palavras que foram ministradas, Senhor, entrem na nossa mente e penetrem no nosso coração e façam diferença na vida de cada um daqueles que estão me ouvindo. Que esta palavra, que esse culto traga paz, traga descanso, traga refrigério a cada um daqueles que estão me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. E que nós tenhamos todos uma semana abençoada, cheios da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. E que cada um desses que estão me ouvindo nesse momento, Senhor, que cada família, que cada pessoa que está me ouvindo, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém.